A série acabou de se tornar disponível, de ser lançada no Globoplay. Vamos ver alguns trechos da Maguila Prefiro Ficar Louco a Morrer de Fome. Falar do Adilson não é falar de boxe, é falar de muita coisa, falar de Brasil, falar de amizade, de representatividade, falar de luta, de alcançar. Qualquer canal de televisão, pequeno, grande ou médio, ele aparecia em boxe. Por quê? Porque ele virou uma febre nacional. As pessoas acompanhavam a carreira dele como novela. Ele tinha sagacidade popular, ele tinha inteligência popular e lutava boxe pra caramba. O ofício dele era ser lutador e ele não conseguia conceber que tinha que parar de lutar. Aí na última hora eu falei pra ele: você sabia que você pode morrer no ringue? O americano vai tentar O boxe salvou o Maguila. E ele pagou um preço por isso. Ai, tô emotivo, mas eu acho que é isso. Eu acho que eu tive sorte de ter um pai como ele. Já era bonitinho! Já era bonitinho! Nossa! Caramba! Prepare-se, porque você... gente. Essa série é pra chorar mesmo. Você caiu. Você quer também? Eu sabia que eu ia chorar. Mas escuta, gente. Fico pensando, quando... Um ano, né? Fazendo um ano. É muito recente. Quando a saudade bate, qual a imagem do Maguila que vem para vocês diante da doença? Para mim, agora eu passei aquele momento de luto, né? De muita tristeza. Quando chegou a equipe, o Rafael, toda a equipe para fazer esse documentário, se tornou mais leve. Porque era tudo que eu ia falar: Maguila, eu tô na Globo, sabe assim, Maguila, tô aqui, ó, eu queria que você estivesse aqui comigo, sabe, mostrando para as pessoas realmente a história, as coisas que nós vivemos, ele como um ser humano, né? Então, deixou um pouco mais leve. Mas, ao mesmo tempo, agora, às vezes, eu estou dirigindo, estou trabalhando, eu fico... Dá uma piadinha dele, uma coisa engraçada. Às vezes eu estou em algum lugar, era uma piada que ele iria fazer, que tudo ele levava assim muito leve, a vida leve. Ele amava viver, ele lutou muito, ele lutou dentro e fora do ringue. Foi incrível pela saúde. Então isso é que traz a força, né, Ju, pra gente. Qual a grande inteligência do Maguila, hein, filhão? Eu acho que ele tinha uma inteligência social. Assim, hoje eu percebo meu pai com essa sagacidade mesmo, de entender que a figura dele, independente da origem, de como ele era, como ele falava, ele sempre conseguiu estar entre o mais pobre, humilde, com a galera do povão, e dos mais ricos, da alta, que estavam ali investindo nas lutas, enfim. E na TV, na mídia, eu acho que é isso, né? E ser do jeito que ele era. E ser do jeito dele. Ele não mudava. Ele não precisava mudar a O pessoa. mais alto e o mais baixo. Isso é o máximo da dignidade. Era muito legal. E da coragem. Exato. Você se reconhece nele, alguma coisa? Em você, alguma coisa dele? Nossa, eu acho que eu sou uma espécie de legado que ele deixou também. Assim, como filho. E pensando nesse pai que já é meu ancestral, né? Que já não está mais aqui, mas ainda continua aqui, eu acho que eu sou uma parte dele. Um tanto distinto, é isso, eu não fui pro boxe, não me interessei pelo ofício dele, mas eu acho que ele deixa esse bom humor, essa leveza, eu acho que ele deixa também esse lugar de amor mesmo, sabe? Que era isso, para ele ser amado, ele tinha que amar também as pessoas, tinha que amar o que ele estava fazendo. Agora, ao mesmo tempo, tinha uma noção de tempo para dizer as coisas. Percebo agora, nesse encontro com a rainha Xuxa, 1997, o timing dele para responder as coisas, a malícia, assim, presumida. Você disse uma vez que tudo no seu corpo aumentou. Né? Aumentou o quê? Aumentaram 10 centímetros. A gente quer saber que tudo é isso, porque você falou, tudo no meu corpo aumentou 10 centímetros. Tudo aumentou.
10 centímetros, mas os músculos, né? A idade, né? Vai chegando... Na época eu tinha 19 anos, agora eu tenho 39. Quer dizer que a massa muscular vai crescendo e aumenta. E a outra coisa que você quer saber, não sei se cresceu. Poxa, já passei então. Eu não quero saber nada. O público quer saber, né, gente? Ai, que amor. Escuta, Linda. ele era romântico? Era. Ele tinha, né, Ju, um jeito romântico, né? De ver um jeitão dele romântico. Ele era muito engraçado. Você precisou assumir a sua orientação sexual para ele? Como foi essa comunicação, se é que houve? Não houve, Bial, porque isso nunca foi uma questão para a família, assim. Isso nunca foi dito, porque o meu pai, acho que para ele era ok, estava tudo bem. Então, eu acho que a gente, conforme eu fui crescendo, era isso, não foi uma questão, sabe? Só era a minha existência ali. E eu recebi muito amor, e uma coisa que eu também compreendo é que, da mesma forma que sou muito orgulhoso dele, eu tenho certeza que ele sempre foi muito orgulhoso de quem eu era, independente de qualquer caminho que eu estava seguindo ou de como eu estava me constituindo como pessoa. Tem uma história no documentário, um depoimento do Josmar Bueno Júnior, amigo do Maguila, que ele fala uma coisa linda sobre isso, olha. Aí ele me ligou meio mal, falou, ai meu Deus, o que acontece com... Meu pai vai ver... Aí eu falei pra ele, Júnior, cara, você é um puta artista. Você é um baita defensor de todos os direitos que você fala, cara. Você é um cara que defende, você luta contra a gordofobia, você é um cara que luta pelos direitos da liberdade sexual. Aí eu contei pra ele uma história que eu nunca tinha contado. Quando eu reencontrei eles novamente, em 2014, por ali, eu tava no quarto, o Júnior entrou, com o cabelo rosa, falou com o pai, falou comigo, saiu. O Adilson ficou lá e falou assim, aí, Juninho, quem diria, hein? Um cara como eu, lutador, um cara simples, ia ter um filho assim. Aí eu fiquei quieto, que eu conheço ele, Tem né? essa imagem, Ju. Aí ele, bonito e corajoso que nem ele. Não preciso falar mais nada, é isso. É isso, acho Eu que lembro disso, ele falou exatamente isso. Teve sempre muito orgulho de quem eu me construí como homem, assim, como pessoa. Olha só, eu vou incluir na conversa agora o diretor do documentário, o talentosíssimo Rafael Pirro. E aí, João? Parabéns, hein? Obrigado, viu? Prazer estar aqui. Mais um golaço desse cara, documentarista. Já tem 6, esse é o seu sexto documentário. Esse é o meu sexto documentário pro Globo. E o que lhe atraiu, assim? Porque para fazer um documentário, aliás, para contar qualquer história, a gente tem que querer muito contar a história. Sim. Por que você queria contar essa história? Eu quis contar por uma questão muito específica. Quando o Maguila morreu, eu fui ler sobre ele, né? E encontrei uma entrevista dele no Jornal da Tarde, em que o repórter perguntava para ele se em 84 ele tinha um ano como profissional só, era um cara ainda visto como um cara promissor. E o repórter perguntava sobre as possíveis sequelas do boxe, se ele não tinha medo de entrar num caminho que poderia custar um preço muito caro para ele. E a resposta dele foi assim, ele falou, eu não tenho medo de ficar louco, não deve ser pior do que passar fome. Ou a gente sobe no ringue para bater nos outros, ou volta para nossa vidinha de João de Barro. Quando eu li essa frase, me bateu tão forte, assim, eu falei, cara, essa é uma história que precisa ser contada. Porque essa é uma história brasileira. Essa é uma história de um brasileiro com vários, né, que espera uma oportunidade na vida. Porque todos nós queremos uma oportunidade, queremos ser vistos, né? Queremos ter uma família e construir, né? E conquistar coisas. E para o Maguila, que estava passando necessidade de São Paulo, era servente de pedreiro, o boxe foi a porta que se abriu, mesmo sabendo que ele poderia cobrar um preço. Então essa frase virou o título do Virou o título, por isso. Porque eu falei, cara, quem faria uma escolha diferente? Quem de nós faria uma escolha diferente? E ele fez a escolha e teve que pagar o preço, né? Mas quando perguntado sobre isso, já doente, falava que faria tudo de novo. Ele falava, o boxe me deu dinheiro, me deu fama, me deu essa pinta de galã. Então, aí, ó, todo mundo dá risada, você percebeu? Então eu acho assim, uma história disso. Você tem quantos anos? Eu tenho 42. Então você era muito menino quando o Maguila... Quais as suas lembranças, assim, de espectador? Então, Bial, a gente, quando faz um documentário, tem vários temas que a gente também quer responder, né? Eu sempre quis entender o real tamanho do Maguila no boxe. Porque quando eu era muito pequeno, eu lembro do Maguila
na Bandeirantes, show do esporte com o Luciano do Vale, que colocava o Maguila como um brasileiro que poderia ser campeão do mundo, lutar contra o Tyson, contra o Holyfield, etc. Ele chegou a lutar contra o Holyfield, mas ele, acho que ficou provado que ele não conseguiu atingir esse nível máximo como se projetava para ele. E depois, no final da carreira dele e tal, quando ele já estava mais velho, também tinha um olhar muito, o Maguila não é de nada, o Maguila é uma invenção da Bandeirantes, do Luciano do Vale. E eu falava, quem é o verdadeiro Maguila? E o Maguila foi um cara que dominou o boxe brasileiro, dominou o boxe sul-americano, teve uma carreira muito vitoriosa. E eu acho que isso também fala um pouco da gente como mídia, como sociedade, de colocar as pessoas em polos, né? Sintoma brasileiro clássico, exatamente. Né? Uma hora bota lá em cima, outra hora tá pisando. Eu acho que ele passou por isso e você falou sintoma brasileiro. Eu acho que a série, não é uma série sobre boxe, né? É uma série que traz muitos temas brasileiros, né? E esse é um, assim, como o Brasil lida com seus ídolos e também descarta quando talvez não sirva mais para o propósito, enfim. Você já fez um documentário sobre o Ayrton Senna. Agora você faz Maguila. O que aproxima esses dois aparentes polos e que os distancia? Senna e Maguila. Nossa, essa pergunta é muito boa porque eu pensei muito, né, no Senna para fazer o Maguila. Eles eram personagens contemporâneos, né, Biel? Assim, Só que eu acho que tem uma grande diferença. O Senna, ele tinha muita oportunidade na vida. Ele é filho de uma classe média, alta, e o Senna tinha uma busca pela perfeição, né? A onda dele era ser o melhor. Então, se ele não fosse piloto de Fórmula 1, ele seria o melhor médico, ele seria o melhor advogado, ia para um grande escritório, porque ele era um cara que tinha possibilidades e tinha um desejo, uma obsessão. E aí ele se torna esse personagem do Brasil que dá certo, que a gente falava, né? Como o Brasil quer ser, um cara rico, famoso, cultuado no mundo inteiro, vencedor, fala um monte de língua. Ele era um ídolo para mim, assim, aspiracional. A gente olha para ele, pô, a gente queria ser assim. Já o Maguila, de alguma forma, para mim, era mais o Brasil como ele é, né? Com seus problemas, uma pessoa que não completa a escola. Por que não completa? Porque não tem possibilidades. Uma pessoa que precisa se agarrar ao que tiver. Então o Maguila já é uma questão de uma luta por sobrevivência, por ser alguma coisa, né? Então isso não é uma questão de estou fazendo juízo de valor, não. Acho dois grandes nomes assim. Dois Brasis. Dois Brasis. Olha, eu vi logo no início, quando teve uma cena dele caindo, você virou, você não gosta de ver. Então, vou te avisar que eu vou mostrar agora. Não, pode ir, eu vou ficar assim. No início dos anos 90, no início dos anos 90 houve essa aposta. Maguila vai para os Estados Unidos para lutar com a elite do boxe mundial. E aí, para enfrentar nomes como George Foreman, Evander Holyfield, uma turma da pesada. Um trecho da luta com Holyfield. Aquela luta era a luta da vida dele. Ele tinha que arriscar. Som longo, começa o combate em Lectarro. Maguila à frente de Holyfield. Tá encarando ali, soltando jab contra jab. Soltou a direita. Direita que ele pegou de raspão a cabeça de Holyfield. Tá com personalidade o brasileiro. Ele tinha uma estratégia. No primeiro round, o Holyfield deu a entender que podia ser batido. Ele falou, eu vou ganhar desse cara. Segundo assalto, Holyfield procura encostar a distância. Olha o Maguila, soltou a esquerda em cima e embaixo. Duas grandes esquerdas colocadas. Quando o Holyfield encurtou a distância, o Maguila perdeu a luta. Maguila! Sofreu agora o Holyfield. Perigosíssimo! Foi aquele uppercut ali, né? Direita violenta! Acabou a luta. Não tem mais jeito! Holyfield! Ele estava preparado para ir para esse nível de boxe? Você viu que o primeiro round ele estava dominando, né? Foi excelente. Ele nunca subiu no ringue mal preparado. Eu conversei com muita gente, assim, o Maguila tinha uma virtude muito... O soco dele era muito forte, né? Todo mundo fala. Mas ele tinha algumas deficiências de base do cara. Isso, pessoas que entendem de boxe, não sou eu, né? Eu tô só... Fundamentos do cara que começou tarde. E aí você fala de novo de Brasil. Né? Um talento desse, se tivesse começado mais cedo, né? Tido mais base e tal, ele teria potencial para estar nesse patamar? Acho que sim. Olha, na época do sucesso, gente, teve quem criticasse a Irani, dizia, ela explora o Maguila. Né? Eu ouvi muito isso. Deve ter sido duro ouvir isso, ouvi né? Muito. Ouviu, né? Ouvi muito. Tinha lugares que eu chegava, as pessoas faziam assim, ó. Sabe quando você vê a leitura labial? Bonita, né? Ele é feio, né?
E, ó, dinheiro, né, não sei o quê. Eu via muita gente, muitas pessoas. Eu fui muito criticada, muito humilhada. Olha como é que o Pirro tratou disso, como isso aparece na série. Meu Deus. Só ela sabe o que ela passou quando fechava a porta do quarto, que tinha que chorar calada. E às vezes é difícil você lidar com alguém que está doente e a pessoa não aceita a doença. Aí você faz como? Eu tenho uma história que eu considero muito significativa. Quando ele entrou internado em 2014, eu estava lá fora esperando, chegou um segurança e falou para mim assim, desculpa te incomodar, mas essa mulher que está com ele é aquela morena de lá que acompanhava ele? Aí eu falei, é a Irani. Tenho que pedir desculpa para ela. O que aconteceu? Uma vez ele veio aqui na Santa Casa e os seguranças todos falando, esse cara feio com essa morena, essa tá interesseira pra caramba, não sei o quê. E esse cara falou, eu falei isso. E ele tá aqui doente e ela tá com ele. Nada como um dia depois do outro, Irani. Tem palavras, eu não tenho nem o que falar. Nossa, o Rafael tirou da onde tudo isso? Meu Deus. Eu nem sabia disso agora, né? Agora eu tô sabendo, né? Que eu tô assistindo. Como vocês estão vendo, se a própria família, os mais próximos do Maguila se emocionam com um documentário, pode se preparar para um documentário emocionante, está no Globoplay. Maguila. O título, por favor, Adilson Maguila. Prefiro ficar louco a morrer de fome.